Olá pessoal, terceiro vídeo que eu fazendo comentário a respeito do livro Crônicas de um Despertar, Meu Retorno ao Além, do Espírito Afonso e do médium Abel Glasser, né? Então, vocês lembram no final do segundo vídeo que ele acaba, ele já desencarnou, já passou por vários, ele não percebeu que desencarnou, né? Já pisou no tapete felpudo e não percebeu, tentou ligar o abajur, não conseguiu ligar, tentou abrir as cortinas, não conseguiu abrir as cortinas, sempre estava com tontura, então ele está naquele período de perturbação no terra-terra. E no último parágrafo ele simplesmente se nega a rezar, porque diz que a reza é só quando você precisasse apelar ao sobrenatural, o que não era o caso dele, porque ele não acreditava. Então, você vê que está num mundo totalmente materialista, né? Então, vamos continuar. A leitura. Vamos lá. Não sei quanto tempo passei em pé, olhando o meu corpo deitado e acreditando estar sonhando. Foram horas, creio. Ali estava na mesma posição quando Elvira entrou no quarto. Para quem não se lembra, Elvira é a esposa dele, né? Não conseguiria narrar, por falta de lembrança, as ideias que tive no período em que fiquei estático ao lado da cama, sem nenhuma manifestação. Alegrei-me, contudo, porque ela seria a esperança de resolver o meu dilema. Fui ao seu encontro e abracei-a com fervor. Entretanto, ela não sentiu a minha presença, passando reto por mim. É lógico que eu estava sonhando. Elvira fazia parte disso e não podia ver-me, porque afinal eu estava deitado na cama. Ri-me dessa explicação tão óbvia. Então, só relembrando, ele ficou vendo o corpo dele, que já havia desencarnado, o corpo de carne na cama, ele em pé ao lado, pensando estar sonhando, né? E agora, a mulher dele, a Elvira, entra no quarto, ele tenta abraçá-la, ela passa reto por ele e ele continua sem acreditar. Ele acha que ainda está sonhando e que a esposa dele, a Elvira, faz parte desse sonho. Continuando. O desespero somente começou a tomar conta de mim de fato quando minha esposa debruçou-se sobre a cama e deu um carinhoso beijo na face daquele que estava deitado em meu lugar. Sentindo a frieza do seu rosto, ela aterrorizou-se e acendeu a luz do abajur. Imediatamente pensei que o sonho poderia ser dela e não o meu. Se Elvira conseguia fazer funcionar as coisas do quarto, então eu era apenas o coadjuvante num sonho que não me pertencia. Essa era a razão pela qual não conseguia acender a luz. Já estava dando-me por satisfeito quando um grito estridente ecoou pela casa e ela saiu apressada do quarto, chamando por meus filhos. Então vocês veem que ele viu. Ele está presenciando tudo. A esposa dele entrou no quarto, passou por ele, foi até o corpo dele deitado, porque ele estava deitado, né, o corpo de carne. Ela foi lá, beijou, ele ficou aliviado e ela percebeu que ele estava frio, né, que poderia ter acontecido pior, e que ela saiu berrando de encontro ao quarto dos filhos. Olha, gente, como ele está tão assim, perturbado, que ele acha que o sonho já não pertencia mais a ele, que o sonho era dela e que ele era o coadjuvante do sonho.
Olha que absurdo. Senti minhas pernas amortecendo e quase desmaiei, mas nem isso consegui. Que pesadelo infernal estava vivenciando. Imaginei, jamais iria esquecer daqueles momentos. O pensamento de que aquilo poderia ser realidade passou-me pela mente, é verdade, mas logo o afastei, pois para aceitá-lo teria que admitir também a estúpida ideia de que poderia estar morto. Absurdo! Arrematei, decidido a rejeitar essa ideia de vez. Resolvi então ter paciência e aguardar o meu natural despertar. Os médicos costumavam dizer que as sensações provocadas pelo sono eram muitas e algumas delas ainda não totalmente conhecidas. Logo, tinha que ficar calmo e racionalmente esperar pelos acontecimentos. Então, ele ainda imaginava fazer parte do sonho, mas até a morte passou pela cabeça dele. Só que em seguida ele já diz: absurdo, né? É um absurdo eu estar morto. Imagina, nunca na vida. Bom, segundos depois, ingressaram no quarto e eu vi meus dois filhos, Pedro e Marco Aurélio, este último acompanhado da minha nora Cíntia. Todos estavam preocupados e até certo ponto angustiados. Pedro segurou a mão daquele corpo que estava na cama, sentou-se na beirada e chorou. Eu vira sacudia meu outro filho e perguntava-lhe por que aquilo tudo estava acontecendo tão cedo e justamente quando nossa situação financeira era a melhor possível. Eu também achei que seria um desperdício alguém morrer naquela oportunidade e compartilhei do seu sofrimento. Quando me voltei para o meu lado esquerdo, percebi que minha nora vasculhava nos bolsos do meu paletó e de minha calça. Procurava alguma coisa que eu jamais poderia adivinhar o que fosse. Ela retornou para Elvira e disse que não tinha encontrado nenhuma receita médica e nem qualquer outro elemento que pudesse indicar alguma consulta. Eles estavam achando que eu escondia alguma doença. Bobagem, pensei. Sempre fui muito forte e saudável e nada seria descoberto nos meus bolsos que indicasse o contrário. Então, gente, se vocês se lembram lá no outro vídeo, na época ele estava com 46 anos, quer dizer, novo de tudo, minha gente. E que a esposa ainda fala que a situação financeira era confortável, quer dizer, então eles tinham mais de 40 anos, uma situação financeira confortável e iriam começar a gozar da vida, né? Enquanto isso, a janela fora aberta e a luz nebulosa do dia ingressara no aposento, iluminando tudo. Olhei mais uma vez e novamente fitei aquele corpo sobre a cama. Era eu mesmo que ali estava, como se o tempo tivesse parado no exato instante em que coloquei as mãos na nuca para sossegar a minha preguiça. Elvira deixou o quarto em prantos e meu filho Pedro continuava na beirada da cama, cabisbaixo e choroso. Cíntia abraçou Marco Aurélio e levou-o para o outro cômodo. Quis seguir minha esposa, mas não conseguia sair de perto do leito. Uma forte atração era exercida sobre mim por aquele corpo gélido e estendido. Forcei um desligamento e foi em vão. Gente, aqui é muito importante essa parte. Você vê que ele tenta sair de perto do corpo de carne dele, mas não consegue. Diz que a atração é muito forte. O que acontece, gente? Quando você desencarna, que você está no terra-terra, que a gente chama, muito materialismo, o materialismo predomina, você é ligado por certos liames ainda, o corpo de carne ao espírito que acabou de desencarnar. E você não consegue sair dali. Você não consegue se desvencilhar do seu corpo. Mesmo porque ele não aceita a morte ainda. Ele vai precisar aceitar a morte para poder se desvencilhar do corpo de carne. Para o espírito conseguir sair de perto do corpo de carne.
Vocês vão ver durante a leitura do livro nos capítulos seguintes que ele, para se desvencilhar do corpo de carne, só depois que ele se convence da própria morte. Vamos continuar. Olhei fixamente para o meu próprio corpo e vislumbrei vários pequenos fios bem finos, escuros e porosos, saindo de vários locais e fazendo inúmeras pontes com aquela massa inerte sobre a cama. Eram muitos. Sentia-me preso por tais fiapos da imaginação, porque o sonho me impunha essa sensação. Quando me virava, dando uma volta completa em torno do meu corpo, esses fios acompanhavam o movimento e não me deixavam por um só segundo. Então, o que são esses fios? Esses são os liames que eu falei para vocês. Esses são aqueles liames que ligam o corpo de carne ao espírito, tá? Ele chama de fios, né? Aliás, é até mais fácil entender por fios como por liames, né? Estava ainda contando esses liames estranhos quando minha sogra entrou no quarto. Ela vinha com um terço nas mãos e começou a proferir em voz alta várias preces, sem parar nem mesmo para respirar. Era seu hábito estar presente em todos os velórios de amigos nossos, rezando aquele enfadonho rosário. Aborrecido e incomodado, tentei uma vez mais deixar o quarto e fui novamente impedido pelas correntes que me jungiam aquele corpo, que me uniam, né? Que me ligavam. Pedro saiu e somente Hilda ficou ali comigo, orando incessantemente para o meu desespero. Dirigi-me até a poltrona onde estavam minhas roupas e sentei. Notei que conseguia uma movimentação em torno do corpo deitado e afastava-me dele no máximo 2 ou 3 metros. Mas foi o suficiente para que eu me colocasse um pouco mais distante daquela carpideira irritante. Quando ela não estava dando conselhos a todos em minha casa, especialmente a mim, estava rezando. Fora isso, até que gostava da minha sogra. Tínhamos muitos pontos em comum, apesar de, naquele momento, não conseguir lembrar de nenhum para mencionar como exemplo. Porém, estava convicto de que existiam. Lembrei-me do dia em que eu vira com muito tato começou ao longo processo de convencimento para que aceitasse a presença de sua mãe em nossa casa. A desculpa era sempre a mesma, salientando que a idade estava chegando e que Hilda não era mais autossuficiente, especialmente por ter ficado viúva. Ora, minha mãe elutou-se e não ficara inválida, mas Elvira argumentava tanto que terminei cedendo e foi um desastre. Bem feito para mim, pois era um desastre previsível. Quando eu indagava por que os outros filhos de Hilda não a ajudavam, a resposta também era possível de ser prevista. Cabia a ela, como filha mais velha, essa tarefa de cuidar da mãe na velhice. Então vocês veem que ele aceitou a sogra para mudar junto com eles e, no entanto, eles gostavam e se davam bem, mas que ele considerava um fardo, né? Nossa casa era grande e ajardinada, erguida criteriosamente sobre um folgado terreno de 600 metros quadrados, situado em região nobre de São Paulo. Fizemos um sobrado em linhas retas, com paredes externas brancas, amplas janelas e portas de ferro retorcida pintadas em tom ocre. Ao redor da edificação estava o jardim e nos fundos a piscina, emoldurado por caminhos de pedra envoltos por grama bem aparada e verdejante. Pequenos tufos de flores nos cantos davam-lhe especial toque de graça. Você vê que realmente os romances espíritas, eles primam muito pelos detalhes dos locais, né? Você vê o que ele descreve a casa dele todinha, né? O espírito descreve a casa todinha para que um dia se possa identificar a veracidade desse livro, né? E com certeza fala-se de um
local especial na cidade de São Paulo, e com essas características que ele passou da casa, com certeza seria possível quem morasse lá por perto de identificar, né? Essa é uma característica do Espiritismo. Ele dá muitas características dos locais onde ocorrem os romances. Havíamos escolhido todas as peças da nossa residência, desde o mais simples banco no jardim até o mais caro quadro que arrematávamos em leilões. A construção levou algum tempo e foi um verdadeiro transtorno. Consumiu muito dinheiro também. Ficamos alguns anos morando em um apartamento, empilhados e irritados, mas nos saímos bem. Sempre fomos muito unidos e eu vivia para minha família com exclusividade. O nosso sonho era o erguimento de uma casa com o nosso jeito e que fosse o espelho fiel de nossos ideais. Mais cedo do que esperava, minha empresa teve uma oportunidade ímpar no mercado e ascendi à posição financeira que almejava desde pequeno. Tudo para mim era centralizado na capacidade de enriquecer, afinal, era por essa via que o homem podia impor-se aos outros, de forma pacífica e ordeira, tornando-se um membro da elite em sua comunidade. Nunca me considerei ambicioso em excesso, nem tampouco egoísta. Era apenas um participante da vida, um coautor dos capítulos da imensa novela que era a nossa existência. Então, ele fala que não, né? Mas a riqueza para ele sempre buscou os bens por causa de se deixar numa posição privilegiada na sociedade. Então, você vê que o materialismo impera realmente. Assim, vocês têm que entender que o fato de você almejar coisas boas, de almejar sucesso, de almejar a condição financeira boa, não é um defeito, tá bom? Ele passa a ser um defeito a partir do momento que você se torna extremamente materialista. Você tem sim que almejar a sua melhora, você tem sim que almejar ter uma situação financeira mais confortável, mas continuar trabalhando a sua reforma íntima, continuar trabalhando dentro do amor, continuar trabalhando dentro da caridade, que são os princípios básicos do cristianismo, né? Lembra que vocês leram, devem ter lido aí, visto alguma frase, fora da caridade não há salvação? É isso, entendeu? Então, evidentemente que é sempre bom nós almejarmos estarmos bem financeiramente, mas temos que trabalhar a nossa reforma íntima, a parte espiritual também. Bom, então por hoje eu vou encerrar também mais essa parte, lembrando a vocês que o Centro Espírita Eglicomito, ele tem às segundas-feiras a sessão de desobsessão, que são sessões fechadas, a partir das 20 horas. Às terças-feiras, nós temos a palestrinha e passes, né? Que é um trabalho aberto ao público. Palestrinha sempre dura aí 20 minutos, em torno de 20 minutos. Em seguida, nós damos passes e fazemos os tratamentos também, né? O jorei, a tise, o reiki, enfim. Nós também trabalhamos a parte espiritual daqueles que frequentam o centro, né? Às quartas-feiras nós estamos com um estudo com um grupo muito bacana, bem heterogêneo, do Livro dos Espíritos, a partir das 19h30. E também é aberto ao público, vocês podem estar chegando. Nós já estamos com o estudo bem avançado, mas não tem problema, você pode chegar e começar a participar, que as suas dúvidas vão sendo tiradas na hora por todos nós que estamos estudando, tá bom? E até o próximo vídeo, um abraço.